obrigada por compartilhar seus conhecimentos, Mauro, é uma enorme satisfação. E passo a palavra para você. Muito obrigado, Juliana. Boa tarde, pessoal. Eu trouxe aqui, na verdade, um trabalho que eu realizei, ou tenho realizado, tenho estudado já há alguns anos. No momento não é, digamos, o foco do meu atual trabalho, né, nessa empresa, na Parexel, mas eu tenho, de certa forma, um grande carinho, um grande interesse na área, e eu acho que eu tenho alguma coisa, né, de interessante e relevante para mostrar para vocês. As aplicações de análise multivariadas, machine learning, que eu vou apresentar aqui, claro, estão mais relacionadas com a área de química e farmácia, mas a ideia é que vocês tentem perceber e observar pontos ou conexões que vocês podem utilizar, e a gente pode também tirar dúvidas depois no final, sobre ideias que vocês podem utilizar nos seus projetos, nos seus trabalhos. Então é isso, gente. O tema de hoje, então, é de modelagem, né, do inglês modeling, com análises multivariadas e machine learning. Bem, quando a gente fala de modeling ou de modelos, a gente tem que lembrar de modelos, modelagem matemática e modelagem preditiva. A gente vai falar um pouco também de modelos lineares e não lineares, que isso é importante, essa diferença, para a gente saber quando que a gente vai utilizar um ou outro. Nós vamos falar um pouco sobre análises multivariadas e os modelos, principalmente com partial least squares, que é uma ferramenta estatística que a gente utiliza. Existem várias outras, mas eu vou me concentrar no PLS, que ela tem um uso já bastante descrito, né? E também eu já realizei diferentes estudos utilizando essa técnica. E depois eu vou entrar na área mais específica de Machine Learning, que é um pouquinho mais complexa, falando de modelos com Neural Networks, que seriam redes neurais, e Deep Learning, ou a gente pode traduzir isso aqui também como, melhor não traduzir, mas seriam como redes neurais né, mais profundas. Bem, quando a gente fala de modelos matemáticos e de modelos preditivos, né, modelos matemáticos, eles, na verdade, são uma representação, uma interpretação da realidade, né, a partir de dados existentes de um sistema, e esses, né, são dados experimentais, ou podem ser conceitos, e a gente utiliza esses modelos, né, quando a gente quer descrever esse sistema no futuro, a gente utiliza a modelagem preditiva, utilizando dados, né, e a estatística para prever resultados futuros. A gente não está falando aqui de nenhuma predição, né, não relacionada com a matemática. Então, a gente se baseia em dados. Bem, para a gente começar a falar disso, eu começo com uma representação simples de um modelo de regressão linear. Espera aí, gente, eu tenho que mover isso aqui um pouco. Deixa eu conseguir. Está me incomodando um pouco isso aqui. Então, para quem lembra lá da regressão linear, a gente, na criação de um modelo, né, porque ela não deixa de ser um modelo, a gente tem uma resposta y. Essa resposta y, ela é baseada, ou seja, ela é influenciada por uma variável x multiplicada por um fator. Esse fator, ele indica a inclinação dessa curva, né? E aqui a gente tem um ponto de intercepção, onde ele cruza aqui, e vocês devem ter isso em mente dos seus exercícios de química analítica, onde vocês fazem doseamento, onde vocês fazem curva de calibração, né? A gente tenta representar isso, então, de uma maneira, né, linear, ou estabelecer uma relação linear, ou então extrapolar, em alguns casos, quando a gente tem uma relação não tão linear, mas a gente consegue, em determinada margem, extrapolar para uma relação linear. E a gente também tem um erro aleatório, porque a gente está falando de dados experimentais, a gente está calculando o modelo, existe sempre um erro, né, que é um erro aleatório considerado. Dentro desses modelos, nesses modelos lineares, a gente pode ter modelos um pouquinho mais complexos, né, mas baseados no mesmo princípio, onde a gente tem uma resposta, a gente tem uma variável x1 com um fator, e a gente pode adicionar, então, várias outras variáveis, né? Se a gente pensar num sistema um pouco mais complexo, ele não é dependente só de uma variável, né? O modelo ele pode ser criado com base em diferentes variáveis. E aqui eu só mostro nesse gráfico aqui os tipos de correlações que a gente tem entre essas variáveis e y. Pode ser uma relação positiva, direta, pode ser uma forte correlação, ela pode ser uma correlação negativa, e pode ser também quando não existindo correlação, né? Onde você tem uma variação nessa variável
X, mas a gente vê que o Y sempre mantém constante, ou aproximadamente constante. Bem, dentro desses modelos lineares, a gente pode ter dentro deles funções que, na verdade, não são lineares. Mas a gente tem, então, para determinadas variáveis, a gente encaixa uma função aqui, então, por exemplo, uma função logarítmica, e a gente consegue uma certa aproximação, né, de um modelo linear. Isso aqui é um exemplo de um gráfico de linha ajustada, mostrando que o percentual de gordura corporal, ele é variável, dependente, com esse fator multiplicado pela variável IMC, menos esse fator multiplicado pelo IMC ao quadrado. Né? Então, é só para que você tenha uma ideia aí de que esses modelos eles podem ser dependentes de várias variáveis e também correlacionados com outros tipos de funções. Existem também os modelos não lineares. É que, na verdade, a gente fala de modelos lineares, mas a gente usa modelo linear geralmente porque uma representação é rápida, fácil em determinadas situações, mas a maioria dos eventos na natureza ou dos modelos naturais, né, as variáveis biológicas, elas não são lineares. Se a gente analisar crescimento, decaimento, mortalidade, competição, né, as variáveis que explicam esses fenômenos, elas não são lineares. A gente tem que, por exemplo, só dei 2 exemplos, que são o crescimento bacteriano, né, e se a gente traçar várias linhas aqui, várias retas, né, ao longo dessa curvatura, a gente vê que aquele beta... desculpa, acabei passando aqui. Isso. Que esse beta que multiplica a variável, ele não vai ser constante, ele vai ser sempre variável nessas circunstâncias. Então, a gente tem que o modelo ele não é um modelo linear, né? Porque o beta que multiplica a variável, ele não é constante. A gente tem aqui, por exemplo, o crescimento populacional, né? Uma relação exponencial, quando a gente fala de uma população inicial em crescimento, né? Mas também não descreve exatamente a realidade, porque quando começa a faltar resources, faltar recursos, essa população ela tende a diminuir. Então, a gente tem, na verdade, um movimento de logistic regression, uma regressão logística, um crescimento logístico. Então, a gente tem que pensar que, na verdade, quando a gente pensa em criar modelos, a gente tem que ter uma ideia se a gente está buscando variáveis que têm uma relação linear, né, com a resposta, ou variáveis que têm uma relação não linear. Bem, básico no desenvolvimento e validação de modelos é que a gente precisa de um pool de amostras, né? Quanto maior o número de amostras, melhor os nossos modelos. A gente precisa primeiro passar por um processo que a gente chama de data processing, tipo pré-processamento dos dados, onde a gente precisa de uma variabilidade nesses dados, ou seja, eu tenho que ter amostras. Se eu estou criando um modelo para identificar imagens de gatos e cachorros, eu não posso ter imagens só de gatos, correto? Um exemplo bem claro, mas é mais ou menos isso. A gente precisa de uma variabilidade nesses dados, uma variabilidade nas amostras. A gente também precisa fazer escalonamento, porque existem variáveis que elas têm grandezas completamente diferentes. Então, como a gente faz cálculos matemáticos, pode ser que variáveis que têm uma grandeza muito maior, né, ou variáveis que são categóricas e por aí vai, elas podem ter uma influência nesse modelo maior que outras, e a gente não quer, a gente quer permitir que todas as variáveis tenham, né, essa liberdade de serem comparadas e verificadas com qual influência elas têm nesses modelos. A gente pode utilizar também ferramentas que a gente chama de feature selection, ou seja, a gente vai selecionar variáveis redundantes, a gente vai reduzir variáveis que, na verdade, elas têm uma correlação com o modelo ou muito baixa, né, ou não são importantes, que a gente também vai lidar com um número de variáveis menor. Depois a gente tem um processo chamado de data stratification, onde a gente tem o treinamento, ou seja, aquelas amostras vão ser treinadas com base na resposta, e a gente tem que sempre deixar 1%, que na verdade é cerca de, a gente considera 70% para o treinamento e 30% para o teste, ou seja, a gente vai treinar o nosso modelo com essas 70% das amostras e o restante vem, que seria um exemplo de dados reais, para a gente verificar se esse modelo está funcionando nesses dados que são reais. E a gente pode também fazer dentro desse treinamento, né, porque a gente tem que evitar uma coisa que a gente chama de overfitting, que a gente
tornar aquele modelo muito exatamente correto para aquelas amostras. Então, a gente tem que ter mecanismos de controlar, a gente pode fazer por validação, cross-validation, a gente pode... existem outros métodos que a gente pode utilizar para controlar, como determinação da acurácia, erro, perda. Então, a gente pode utilizar essas ferramentas para desenvolver esse treinamento e fazer um método que tenha menos overfitting. E, por último, a gente tem que fazer uma avaliação da performance desses modelos. Nos modelos lineares, a gente usa métodos, digamos, mais clássicos, ou seja, que são aí relacionados com a estatística mais básica. A gente tem o uso do R quadrado, do coeficiente, ou seja, coeficiente de determinação. A gente vai dar o percentual de variância que é explicada dentro do modelo. A gente pode usar RMSE e MAE, que são erros, né, erros absolutos, erro ao quadrado. A gente vai também utilizar coeficientes de regressão, F-test. E aqui é importante lembrar que F-test, para quem tem um pouco ideia da estatística, que são mais adequados, especialmente quando a gente não conhece a natureza das variáveis. Por exemplo, o t-teste, ele não é muito utilizado, porque em muitos casos, a gente tem variáveis que não tem uma distribuição normal, e a gente usa teste T, geralmente quando as variáveis são distribuídas de forma normal. Bem, e se a gente usa modelos não lineares, a gente utiliza outros métodos para avaliar a performance do modelo, como a precisão, a acurácia, o que a gente chama também de fator 1 score, o kappa score e principalmente a área sobre a curva, né, que seria a área under the curve rock, que a gente consegue verificar a relação de true positivos e false positivos, que seria, né, a relação entre falsos positivos e falsos negativos. É sempre bom vocês terem em mente que a gente tem as variáveis iniciais, a gente chama de X, que seriam os dados que a gente vai colocar, né, para a gente predizer, e a gente sempre quer predizer uma ou mais respostas Y. Então, eu vou estar sempre tratando desses dois termos aqui, para ficar fácil vocês entenderem. E só para lembrar, os dois softwares ou linguagens de programação mais utilizadas hoje em dia, né, para o desenvolvimento de modelos é o R. Né? O R ele tem uma base em estatística muito forte, né? R Statistics também considerado. E o Python, né, também, que é uma linguagem de códigos, que tem já hoje uma infinita gama de modelos disponíveis, especialmente na área de machine learning. Então, a maioria dos testes, das análises com dados multivariados, eu realizei em R, mas para machine learning é melhor Python. E a gente pode, se alguém tiver uma questão com relação a isso, eu posso dar alguns toques depois no final. Bem, falar um pouquinho de análises multivariadas de dados. Elas são, então, quaisquer técnicas estatísticas que são utilizadas, né, como o nome já diz, para analisar dados que surgem de mais de uma variável, ou seja, multivariada. Ela é usada, por exemplo, para reconhecimento de cluster, reconhecer padrões, para criar modelos, né, estabelecer correlações, e ela reduz geralmente o número de dimensões, né, o número de variáveis que a gente tem, nem sempre todas vão ser necessárias, e a gente consegue reduzir o número dessas variáveis. A gente usa as análises multivariadas especialmente para visualizar correlações. A gente usa em casos onde a gente tem um menor número de dados, ou seja, dados acima de, digamos, 1.000, 5.000 variáveis, a gente já não pensa muito em usar análise multivariada, não. Provavelmente a gente já utiliza aí com esses dados maiores, né? E quanto mais aí aumentando esses dados, a quantidade, o peso, a gente utiliza na verdade, os métodos de machine learning. A gente pode usar para esses métodos variáveis categóricas ou numéricas e, geralmente, para relações lineares. A gente utiliza isso nas áreas de finanças, em diversas áreas das ciências, nas áreas de ecologia, então tem vários projetos né, que estabelecem relações de sistemas na ecologia, e na área industrial, né, na área para predição de determinados processos, é bastante utilizado. Bem, os modelos com análise multivariada de dados, eles são diversos, mas os mais utilizados são os com PLS, onde a gente consegue fazer correlação entre dois blocos de dados, X e Y,
sendo que eu uso os dados de X tentando predizer minha resposta em Y. E as variáveis, nesse caso, são geralmente numéricas. Eu faço uma predição numérica, ou seja, de um valor contínuo. E outras variações desse PLS são o PLS-DA e PLS-DA, que são PLS que usam análises discriminantes, ou seja, eu consigo utilizar variáveis que são binárias ou multiclasses, ou seja, multiclassificatórias. Então, eu consigo predizer classes e fazer classificações, né? Quando eu digo isso binário, é de 1 ou 2, eu tenho pacientes que são sadios, pacientes não sadios, né? Então, essas são análises do tipo discriminatórias. Bem, não se assusta aí com a matemática, eu não vou entrar em detalhes, mas é só para que vocês tenham uma ideia da representação. Eu tenho, então, no PLS eu faço análises nos modelos com as variáveis X, né? Então, eu tenho aqui o número de amostras, e aqui nas colunas eu tenho as diferentes variáveis, né? Que eu acho que são importantes, ou que eu busquei que possam ser importantes, ou que eu fiz, na verdade, uma escolha aleatória, e daí depois vou fazer filtros. Relacionar, então, são matriz, né? Uma matriz X com a matriz Y, que é uma resposta. Então, eu já tenho essa resposta, e eu quero criar um modelo, né? Onde eu depois, utilizando novas amostras, ou seja, novas variáveis, ou valores de variáveis, para novas amostras, eu consigo, então, predizer Y. A gente tem a representação, geralmente, entre dois plots. A gente tem o scores plot, onde a gente vai conseguir plotar as amostras, e aqui são distâncias euclidianas, então a gente consegue relacionar esse plot com esse plot, que são os loadings plot, que na verdade vão ser plotados, então, as variáveis. É mais ou menos como o sistema aqui é um sistema ortogonal, como vocês estão vendo aqui, e ele é separado, ele reduz as dimensões dessas matrizes de uma forma que a gente tem, por exemplo, numa componente, a gente chama isso de componente, a gente tem a maior representatividade, ou a gente consegue explicar a maior variância nesses dados X. Depois o segundo, a gente consegue explicar a segunda maior variância, depois o terceiro, a terceira maior variância. E geralmente a gente tem essas componentes, até 2, 3, 4 componentes, é interessante que a gente já consiga explicar a variância do modelo. Eu vou dar aqui no próximo slide um exemplo, né, do meu trabalho de doutorado, onde eu utilizei essa técnica para criar modelos de bioatividade, ou seja, eu quis criar modelos utilizando dados de cromatografia para predizer atividade biológica. Aí eu iniciei com um processo onde eu trabalhei com várias plantas da família Asterácea, e dessas plantas foram feitos extratos vegetais, e se criou uma variabilidade, primeiro porque existe a variabilidade interna, né? Foram 28 espécies de Asterácea, extraídas com diferentes extratos, né? Para quem sabe da química, da farmácia, que o líquido extrator, ele modifica, então, o perfil cromatográfico do extrato, né? Extrai em um solvente uma coisa, em outro solvente outra. Então, através desses dados de cromatografia, né, esses extratos eles foram cromatografados e também foram feitas atividades biológicas para determinados parasitas, onde se foi medida percentual de crescimento, de inibição de crescimento. Então, a partir desses dados de cromatografia, né, a gente criou as variáveis, ou seja, cada ponto aí, cada pico desse cromatograma, né, de várias amostras, aqui é um exemplo com várias amostras, elas têm cada pico um resultado de um MXET, que na verdade é um resultado na espectrometria de massas. Então elas geram um espectrômetro de massas, e eu tenho também um valor aqui, que é o valor da massa da molécula. Então a ideia era correlacional, criar um modelo onde eu conseguia, através disso, predizer a atividade biológica, inclusive observar quais são as variáveis, ou seja, quais são os compostos aqui que estão mais relacionados com a atividade positiva desses parasitas. Bem, isso aqui é só para vocês terem uma ideia de como que é a representação dos dados. Então, eu tenho aqui as minhas amostras, né, aqui, e as colunas são exatamente os valores das áreas, daqueles picos, né? E aqui eu tenho valores que são zero, ou seja, porque tem amostras onde esse pico aqui não existe, tem amostras que tem esse pico, mas esse aqui não tem. Então, a gente tem aqui as nossas variáveis, né, X, e a nossa resposta Y, que no caso é o resultado da atividade biológica, aqui no caso, para Trypanosoma brucei. Então, a partir disso, foi criado esses modelos,
E eu mostro aqui o resultado só de apenas o modelo, para que vocês tenham uma ideia. Onde a gente tem aqui o que a gente chamava lá de scores plot, onde as amostras são plotadas. E aqui o loadings plot, onde as variáveis são plotadas. No caso, a variável que para mim importante é o tempo de retenção da substância e a massa molecular obtida pelo espectrômetro de massa. Aí eu quero só mostrar para vocês que aqui ele é bastante visual. Ó. A gente consegue ter aqui a variação do crescimento, ou seja, inibição do crescimento de 0 a 100. Então, vocês observem na corzinha aqui, né, de 20%, 40%, 100%, 100%. Essas são aqui em vermelhinho, são as amostras onde elas inibiram 100% do crescimento. E nesse caso, especificamente nessa amostra, a gente conseguiu isolar depois a substância, essa substância que a gente identificou, né, qual substância era, que tinha depois na atividade biológica uma atividade extremamente elevada para o Trypanosoma brucei rhodesiense, né, com IC50 de 0,073 micromolar. Então, a gente acabou criando modelos, né, onde a gente consegue predizer a atividade biológica a partir dessas variáveis, e a gente consegue, né, ter uma visualização e correlacionar aquelas variáveis que aparecem em amostras que são extremamente ativas e variáveis que aparecem em amostras que são inativas. Bem, eu só trouxe um exemplo, na verdade, de PLS, né? Eu poderia lidar com vários outros exemplos aqui, mas a gente pode discutir isso, né? E tentar aplicar, ver as aplicações desses modelos em casos aí, né? Para vocês, para os grupos de pesquisa. Bem, falando um pouco agora de Machine Learning. A Machine Learning, na verdade, é um subdomínio da inteligência artificial, né? A gente sabe que Machine Learning são técnicas que são utilizadas para reconhecer padrões, para verificar, fazer previsões em dados extremamente complexos, né? Mas esses dados também, assim como nas análises multivariadas, eles precisam ser treinados, né? O grande clique do Machine Learning é que eles têm a possibilidade, nesses modelos, quando são expostos a novos dados, né? Eles são capazes de se adaptar, né? Isso que faz possível o Machine Learning, porque existe aí um certo aprendizado, de certa forma, relativamente automático, né? Ou seja, a gente faz um feed com novos dados e aquele modelo, então, trata, né, de lidar com aqueles dados e ter novas interpretações. Para começar a falar um pouco de Machine Learning, eu lembrei aqui de algo, né, porque está aí no nosso dia a dia. Agora, com a pandemia, muita gente utilizando Netflix, né? E a Machine Learning é uma ferramenta que é utilizada para a Netflix na seleção, né, ou na recomendação de filmes, né? E eles usam dados que variam de acordo com esses ratings que vocês dão, o tipo de pesquisa que vocês fazem, o nosso histórico, também se a gente parou algum programa, se a gente desistiu de assistir algum filme. Então, isso tudo fica arquivado, né? São dados que são utilizados para depois né, gerar inúmeros parâmetros. E esses parâmetros são comparados de acordo com pessoa A, B e C, gosta de, né, carros, de comédia. E daí a gente tem, então, uma série de correlações que a gente consegue desenvolver esses modelos preditivos. Mas como vocês verem aqui, os parâmetros são enormes, são 2 milhões de parâmetros, com 300 mil parâmetros, outros que são gerados a partir das escolhas das pessoas, né? E não tem como a gente fazer isso sem usar as técnicas de Machine Learning. Outras áreas de Machine Learning que a gente conhece atualmente, né, do uso, é na detecção de fraudes, né? Fraudes de cartão de crédito, no reconhecimento facial, nesse processo de reconhecimento de linguagem natural, que seria aí com esses aplicativos, né, com a gente chama isso de o Siri, seria a Alexa, não, então usam né, dessas, me fugiu a palavra agora, são assistentes, né, assistentes do Google. A gente tem o uso também na filtragem de e-mails spam,
Nas recomendações de compra de produtos, né? Quando você compra um produto, daí você então encontra, pode ser que você goste desse produto, então ele te é recomendado. Em várias áreas das ciências também, né? Que é um pouco que eu vou falar, mostrar para vocês aqui. Nas redes sociais, né? Seja no reconhecimento de imagens, seja também na recomendação de tipos de posts que você pode gostar. Nas ferramentas de busca, né? O que vai indicar para aquela busca apareça, né, mais no top e, claro, na robótica, né? Então, aqui a gente tem já há um bom tempo o uso desses métodos de machine learning, né? Como eu já disse, é uma parte de IT, de inteligência artificial, perdão. E a gente tem também, na verdade, um uso mais simples, né? E os modelos com machine learning, eles são divididos, digamos, em modelos que dão uma possibilidade de fazer uma predição de classe, só uma classificação simples, ou também uma predição numérica. Aqui eu vou mostrar para vocês 6, já que são bastante utilizados, mas em detalhes eu vou falar de Decision Trees, falar de Neural Network e Deep Learning. Ou seja, Logistic Regression, a regressão logística, Decision Trees e Random Forest, eles são daqueles que a gente usa para fazer predição de classes, ou seja, grupos A e B, 1 e 2, 0 e 1. E Neural Network Deep Learning a gente consegue fazer descrição mais detalhada, inclusive predizer, né, número contínuo. Falando um pouquinho de Decision Trees, ele é baseado, na verdade, né, são decisões baseadas, como se fosse numa árvore, né? Então, onde a gente tem uma informação principal, dividida aqui, ramificada nas suas folhas, e vão vindo informações, né, subalternas. Aqui é um exemplo de um modelo criado para saber se uma pessoa é mal pagadora ou não. E a gente tem aqui, por exemplo, as variáveis das amostras, né, de 1 a 10, e as variáveis que são aqui, a pessoa tem casa própria, sim ou não? O estado civil, solteiro ou casado, o rendimento, né, no caso aqui provavelmente anual, né, sei lá, em dólares, por exemplo, 150, 125, 90, existe uma variabilidade aqui que é importante. E aqui a nossa resposta, né? Mal pagador, não, sim. E a gente cria o modelo a partir disso para tentar predizer. Claro que isso aqui é só um exemplo, então a gente só tem 10 amostras, né? Ninguém vai criar um modelo só com 10 amostras. Mas é só para que vocês tenham uma ideia. Então, o Decision Trees é utilizado nesse processo de atributos ou de processos de classificações simples. E aqui a gente tem sempre uma hierarquia. Por exemplo, aqui a casa própria, ela foi a variável que define, a variável mais importante na separação. Se uma pessoa se uma pessoa tem casa própria, ela não é mal pagador, e se ela não tem casa própria, ela é um mal pagador. Mas aí a gente pensa, mas se ela não tem casa própria, isso só define que ela é um mal pagador? Não, porque a gente tem uma ramificação. Então, a pessoa, quem é casado, quem é solteiro e divorciado, então, não é mal pagador do quem é casado, engraçado isso, mas enfim, é só um exemplo. E com relação ao rendimento, quem tem rendimento menor que 80 mil, a gente tem aqui como não, então é mal pagador. E quem tem rendimento acima de 80, então aqui tem como sim, ou seja, não é mal pagador. Bem, esses são exemplos simples e a gente tem a utilização de Decision Trees em diversas áreas hoje em dia e a vantagem é que eu tenho, na verdade, uma visualização também e é uma questão classificatória, eu não consigo ter número contínuo. E a outra vantagem é isso, que eu tenho assim, uma hierarquia de saber quais são as variáveis mais importantes, né? Ou seja, as variáveis que dão ali a importância na separação daquelas amostras entre sim e não, por exemplo. Eu falei aqui inicialmente também sobre Random Forest, que na verdade, eu não ia falar sobre isso, mas na verdade é só para aumentar a variabilidade. Se a gente considerar uma tree, uma árvore, a gente tem esse resultado. Mas se a gente fizer uma análise com 100 árvores e depois fizer uma média disso, né, mais ou menos, a gente tem então, a gente vai verificar que são variáveis e atributos que estão presentes em um modelo, às vezes não estão em outro.
e a gente chega, digamos, num consenso. Então, é só uma questão estatística. A gente, ao invés de criar um modelo, a gente cria 100 modelos, depois a gente tem, digamos, um modelo mais ideal. A gente tem um processo de randomização. Falando um pouco agora de Neural Network Deep Learning, são técnicas baseadas, né, na transmissão do impulso elétrico de um neurônio. A gente tem aqui, né, os dendritos, a gente tem, né, isso, biologicamente a informação chega nos dendritos, passa pelo corpo do neurônio e depois é transmitida através do axon terminal. E assim é também a ideia do Neural Network, é que a gente insira amostras, né? A gente fala aqui de diferentes amostras com diferentes variáveis. Ela é, então, dentro do neurônio, ela é computada e a gente quer, com essas variáveis, predizer uma variável ou mais variáveis y. Então, a gente chama aqui de inputs e outputs. O que a gente tem, também não vou entrar muito nos detalhes matemáticos, mas o que a gente tem é sempre um input layer, que é tipo assim, uma camada onde a gente coloca os nossos dados, né? Então, a gente tem amostras x1, x2, x3 e aí sucessivamente. Aí a gente sempre tem uma hidden layer, que seria, a tradução seria uma camada no meio, né, escondida, e o nosso output. O que gera nesses modelos, que faz acontecer que esses modelos aconteçam, né, na predição do Y, na verdade, são sucessivas relações entre a matriz e a resposta, e vão se criando pesos, aqui descrito como W, que são em inglês, né, do weights, que seria uma função, né, de X e da matriz, gerando então variabilidades nesses weights, eles vão sendo regulados. Então, eu tenho aqui, digamos, 0 e 1, resultado final. Na verdade, eu tenho a análise desse 1 e 0 e 1 e 0, e vão criando weights, né, até predizer essa resposta final. E vai sendo assim sucessivamente. Vem essa resposta, se for um exemplo clássico, se eu quero analisar cachorros e gatos, né, diferenças simplesmente pela fotografia, né, e aqui eu introduzo pixels, quando esses pesos geram só uma imagem, só de cachorro, só de gato, é provavelmente que eu tenho um weight, um peso que não é ideal. Então ela vai se regularizando até encontrar o peso adequado. E esses pesos eles vão ser importantes porque eles vão na fórmula aqui, onde eu tenho o output, esses pesos são importantes para, em cada neurônio, né? Em cada neurônio a gente tem a relação desses pesos, né, que vai sempre multiplicar a matriz inicial de dados. Machine Learning é muito visto ainda, na verdade, como uma black box em muitos casos, né? Especialmente quando se lida com milhões, né, milhares, milhões de dados. Mas, assim, existe um princípio matemático por dentro que explica o porquê que esses modelos de neural network têm sido consideravelmente aplicados, especialmente Deep Learning, que na verdade seria, ao invés de eu ter somente uma hidden layer, eu tenho várias outras hidden layers onde essa informação ela vai sendo computada. Então, problemas menos complexos vão sendo solucionados, né, para problemas mais complexos. Um exemplo aqui de Deep Neural Network ou Deep Learning seria isso que eu acabei de falar. Então, um exemplo na detecção facial. A gente tem, então, no input as nossas amostras e que são dadas em pixels. Nessa primeira hidden layer, o que acontece é que a descrição ou a predição, né, de características menores. A gente tem aqui provavelmente sobrancelhas, né, da face. Depois desses neurônios, elas são computadas nos próximos neurônios a identificar já regiões mais complexas. A gente tem um olho todo com a sobrancelha, a gente tem o nariz. E depois, finalmente, né, nessa última camada, a gente tem já o reconhecimento de faces, né, inteiras. Ou então, num exemplo mais simples, como é que a gente faz o reconhecimento de texto? A gente tem aqui o exemplo do número 9. Então, são colocados aqui os pixels, né, em matrizes de todos os números, de 0 a 9. E quando a gente começa a utilizar o número 9, a gente vê que a gente analisa primeiro características menores,
Depois a gente já analisa partes maiores, né, que a gente completa, então, a identificação do número 9. E assim valeria para vários outros números. Vou deixar que vocês vejam mais uma vez. Bem, e assim funciona basicamente o princípio de Deep Learning, né? No caso, a gente tem, na verdade, vários tipos de propagação que são diferentes, mas o princípio básico é esse. E Deep Neural Network, ou Deep Learning, tem sido utilizado nos últimos anos e tem demonstrado uma melhor performance quanto a outros modelos de Machine Learning, né? Aos modelos tradicionais de Machine Learning, que, por exemplo, Decision Trees, Neural Network Simple, ou seja, ela só tem uma hidden layer. E, claro, ele tem sido otimizado especialmente para dados extremamente grandes, né? Então, quanto maior o número de dados, vai sendo mais difícil a gente lidar com soluções tradicionais, né? Que são aí regressão, logistic regression, decision trees e por aí vai. Bem, eu quero mostrar para vocês aqui uma aplicação prática, na verdade, de um trabalho desenvolvido no meu grupo de pesquisa na época, não tem tanto tempo, foi 2015, 2016, onde a gente utilizou, né, Machine Learning para fazer a predição de tempo de retenção cromatográfico. Né? E, primeiro, por que a gente quer predizer o tempo de retenção cromatográfico? Né? É porque existem substâncias, ou moléculas, que vocês estão vendo aqui, 2 exemplos, que elas têm uma diferença estrutural, né, muito pequena. São isômeros EZ, por exemplo. Eles têm a desvantagem na espectrometria de massas, depois que você faz a análise, é que a fragmentação dessas substâncias é extremamente igual. Ou seja, esse gráfico que vocês estão vendo aqui, na verdade, é a fragmentação dessa substância e a fragmentação dessa substância na espectrometria de massas. Então, a gente não consegue diferenciar essas 2 substâncias só por esse tipo de fragmentação, por esse tipo de técnica. Né? Mas, como dentro de uma coluna cromatográfica, né, a separação dessas substâncias, ela ocorre dependente de vários fatores da molécula, né, seja a posição estrutural, se ela realiza pontos de hidrogênio com a coluna cromatográfica, ligações de hidrogênio com a coluna cromatográfica, interações hidrofílicas, outras interações eletrostáticas. Isso gera ao caminho, ao longo dessa coluna, né, uma diferença na retenção da coluna. E é por isso que a gente tem esse gráfico aqui, né, do cromatograma, essas variações. Então, a gente queria, na verdade, criar um modelo com base nos dados das moléculas. E o que são esses dados? Né? O que seriam as variáveis de uma molécula? Seriam descritores que descrevem essa molécula, ou seja, o número de carbono, a presença de anéis aromáticos, se existem doadores, receptores de elétrons, então os grupos químicos e uma série de fatores que existem já vários softwares que a gente utiliza para esses descritores. E através desses descritores que são 2D, a gente pode calcular também descritores 3D, a gente analisou várias amostras dessas substâncias e outras, né? Que a gente sempre precisa de um grupo de substâncias bastante diversificado para criar o modelo, né, de amostras. E a gente, então, fez a predição dos tempos de retenção. Então, ou seja, essas amostras foram passadas no cromatógrafo e cada uma gerou, né, um tempo de retenção. E daí, depois de criado o modelo, a gente foi utilizar o teste, né? No nosso teste, essas amostras, elas estavam no teste. Ou seja, a gente queria saber se o modelo ele conseguia diferenciar esses 2 isômeros. E, de fato, é o que mostrou. A gente vê aqui no outro gráfico, um pouquinho complicado, mas assim, isso aqui eu só quero tirar um pedaço aqui. Não, eu estou aqui, na verdade. Um pedaço aqui mostrando as correlações, onde eu consigo mostrar que essa estrutura, extremamente similar a essa estrutura, né, somente com uma diferença aqui, né, do isômero cis e E e Z, que eles assumem diferentes tempos de retenção, embora muito próximos, mas isso ajuda, então, na identificação dessas moléculas, ou seja, o que eu tenho o mesmo padrão de fragmentação no massas, mas eu tenho aqui na cromatografia em si, uma leve diferença no tempo de retenção que eu posso utilizar para predizer, né, e diferenciar determinadas amostras. Bem,
Isso aqui está expresso em logaritmo de K, que na verdade K é a constante do tempo de retenção, né? A constante retenção, mas ela é baseada então no nosso tempo de retenção. Um outro exemplo que eu quero trazer aqui é de um artigo de 2015, que foi um dos maiores projetos realizados na predição de substâncias tóxicas, que foi lançado inclusive um challenge para diversas universidades, empresas, e Deep Learning conseguiu, né, um grupo da Universidade de Linz, conseguiu desenvolver o Deep Tox, que ele conseguiu verificar em várias amostras, em um pool de amostras do FDA, características das moléculas que inicialmente são características iniciais, né, são pequenos grupos que são encontrados em moléculas tóxicas, e depois, de forma mais complexa, alguns toxicóforos, ou seja, são algumas substâncias que contêm esses grupos já então mais ordenados, então essas substâncias são prováveis de ser tóxicas, e assim para encontrar sistemas mais complexos, então, né, até então determinar quais eram as substâncias tóxicas e quais substâncias são não tóxicas. Então, com esse Deep Tox foi possível, se a gente colocar uma molécula nova lá, uma molécula desconhecida nesse modelo, a gente consegue predizer qual é a toxicidade dessa molécula, se ela é uma molécula tóxica ou não tóxica. Agora eu vou dar um exemplo de um trabalho que eu realizei na Universidade de Dortmund, que foi na predição, criação de modelos com machine learning, especialmente com neural networks e deep learning, para predizer targets. Na verdade, né, não sei se vocês estão acostumados com o termo, mas targets, na verdade, é que são proteínas. A gente considera como targets no nosso organismo, como targets para novas drogas, né? Então, sempre quando a gente desenvolve uma nova droga, a gente está pensando em uma droga que tem um target. E cada target ele tem um sítio de ativação. Nesse sítio de ativação, quando uma molécula é ativa, ela entra, então, nesse sítio de ativação. Se ela é uma molécula ativa, vou passar o slide aqui. Quando é uma molécula ativa, ela faz determinadas ligações, interações aqui com os aminoácidos da proteína, de forma que elas façam uma modificação na conformação da proteína e ative essa proteína, seja por uma atividade inibitória, seja uma atividade regulatória. A gente, então, a partir dessas interações, em um processo que a gente conhece como docking, que seria uma análise virtual, né, já que a gente tem uma proteína, essas proteínas elas podem ser cristalizadas, né, com um ligante, e a gente tem dados numa base de dados chamada ChemBL, que a gente tem dados para várias proteínas de várias substâncias que foram testadas nessas proteínas. Então, a gente tem resultados de substâncias que foram testadas e deram positivo, ou seja, elas ativam essa proteína, e substâncias que foram testadas e elas não ativam essas proteínas. Então, aí a gente já tem dois grupos. A gente tinha dois grupos, ou seja, de substâncias que são ativas e substâncias inativas. A gente fez cálculos, né, com esse virtual screening, cálculos para cada um desses ativos em cada proteína, ou seja, nós fizemos esses experimentos para grupos de ativos e inativos em cada proteína, e a gente fez esse docking, esse virtual screening, de todos esses ativos e inativos em todas as proteínas. Nisso a gente gerou, né, na verdade, diferentes tipos de rankings. Ou seja, quando a gente criou os modelos, a gente tinha nossos valores de X, que são nossos fingerprints, que são, na verdade, informações detalhadas das relações aqui entre os aminoácidos da proteína e essas moléculas ativas ou inativas, que seria o nosso dado X, e o dado experimental, que na verdade são valores de C50, que foram medidos. Né? Então a gente criou modelos baseados nesses dados, né, dessas interações virtuais, com valores medidos. Para a gente criar então rankings, onde a gente dá a probabilidade de que uma molécula nova, quando eu insiro nesse modelo, ela vai me indicar que eu tenho X% de chance dessa molécula interagir ou ativar essa proteína, ou essa proteína, ou essa proteína. E aí, nesse ranking, eu tenho, né, a probabilidade de conhecer quais proteínas que a gente pode ter interação no organismo. Né? Aqui, no caso, foram feitos só com 20 proteínas. Na verdade, foi um estudo só para verificar o funcionamento desse processo.
a gente observou, então, que a importância que isso tem, na verdade, quando você está desenvolvendo uma nova droga, porque pode ser que você está bem no início do estágio de desenvolvimento de um novo medicamento, mas que ele vai ter uma interação enorme com várias outras proteínas. Isso indica que ele vai ter uma série de efeitos colaterais. Então, isso é um uso importante, né, de modelos para predição de targets ou predição de proteínas. Eu só quero mostrar para vocês aqui uma diferenciação aqui, só para você ter uma ideia do que eu estou falando um pouquinho mais, quando eu falo de substâncias ativas nessas proteínas, então eu mostro as interações aqui das substâncias ativas com a proteína, e elas são interações diferentes dessas aqui que são de moléculas, é um exemplo de uma molécula que é inativa, né? Então a gente consegue ter uma variabilidade nesses grupos e conseguimos, através dessa variabilidade, desenvolver esses modelos de predição. Bem, o meu toque, na verdade, já termina aqui. Eu poderia trazer vários outros exemplos aqui para vocês, mas eu acho que já deu para ter uma ideia do que a gente pode conseguir com as técnicas de análise multivariada e de machine learning. Agradeço a presença de todos, a atenção, e aí ficam meus contatos aí para alguma outra necessidade. Muito obrigado pela palestra, pela apresentação. De nada.